As joias devem ser invioláveis, mas é que no homem outras coisas há que também são invioláveis e não devem ser tocadas pelos seus semelhantes, quais a sua reputação, a sua honra, o seu nome. Prezados amigos, caríssimos irmãos, não raras vezes o homem penetra no lar de seu semelhante, de seu próprio amigo, para manchá-lo, roubar aquilo que ele de mais precioso tem, a honra da sua própria família, sua dignidade e seu nome. Este mandamento, não furtarás, estende-se até aí. Não deveis tirar dos outros aquilo que não desejais que vos seja tirado. Meus amigos, proferistes uma verdade quando dissestes que o egoísmo, a inveja, o orgulho do homem são os elementos predominantes no pensamento nefasto do roubo. De fato, o homem pensando mais em si próprio, buscando o prazer e o exclusivo bem-estar de sua pessoa, concebe e executa a ideia de tirar de outrem o que julga necessário a si próprio. Escusado-vos é dizer que assim não deve ser, porque o Senhor o proibiu, e a sua decisão, que é sábia, deve ser inviolável. Se meditarmos a lição por outro prisma, nem sempre o homem limita-se a dizer mal de seu irmão, leva sua infelicidade ao ponto de divulgar os defeitos alheios até a calúnia, e, o que é mais doloroso, por vezes extensão deste crime penetra até o interior do lar. Não deveis roubar o sossego dos vossos semelhantes, nem interromper a paz estabelecida no lar que, muita vez, não vos é estranho, quer por palavras quer por pensamentos, pois esta vossa ação vai perturbar a doçura da paz universal para a qual todos temos o dever de trabalhar. E este roubo, meus amigos, é por vezes bem mais grave do que o outro. Se o rico é prejudicado na propriedade, ele pode, com seu dinheiro, quase sempre, adquirir objeto roubado, ao passo que o sossego, a paz, a honra de um lar, uma vez tirados, só o Senhor os poderá restituir. Meus amigos, a doutrina espírita é profunda e ensina o remédio para todos os males. Amados filhos, se em um jardim, cuidadosamente cultivado, alguém procurar colher flores moderadamente, com sossego, uma a uma, poderá com segurança distinguir o perfume de cada flor, pois que cada uma tem o seu perfume diferente, inebriante e suave, mas não podeis fazer essa distinção se colherdes uma flor aqui, outra ali, outra acolá, reunindo-as imediatamente. Assim nas coisas espirituais há de ser moderadamente, passo a passo, que podereis ir colhendo essas flores preciosas do jardim da eternidade, flores que são a paciência, a resignação, o sofrimento que vos prepararão para o amor que haveis de fazer irradiar sobre vós mesmos. Será, meus filhos, destacadamente que ireis colhendo essas flores até conseguirdes formar o ramalhete bendito da vida eterna com todas as flores do jardim das virtudes, distinguindo o perfume de cada uma. Desejo neste momento pedir-vos mais uma vez, não deixeis que esses venenos nocivos, o egoísmo, a inveja, a ambição das coisas materiais, o orgulho, a maldade enfim, possam criar raízes dentro de vós. Sabeis, quando a planta já tem raízes profundas é muito difícil de ser arrancada do solo, pois que as raízes criaram força e penetraram muito fundo na terra. Mas se a planta é nova sua raiz pode ser arrancada porque ainda tem o seu contato com a terra é superficial. O mesmo se dá com os venenos nefastos de que vos venho falando e que infelizmente germinam sobranceiros dentro do homem. Olhai para dentro de vós mesmos e arrancai a planta dessas maldades, enquanto a sua raiz não se aprofunda mais, porque então será mais difícil de ser extraída. Perdoai-me se vos tomo tempo falando desse assunto que deveis conhecer, mas julgo ainda necessário insistir para vos lembrar de que deveis empregar todos os esforços no sentido de afastar de vós esses sentimentos precários, porque a criatura descuidada muitas vezes supõe que lhes está dando combate, quando o mal continua a germinar. Por isso repito, examinai continuamente e cuidadosamente o vosso próprio interior, o vosso pensamento, porque o que este engendra o coração cultiva. Evitai que esses maus pensamentos perturbem o vosso cérebro,
Não invejeis o que é dos outros, contentando-vos com a vossa humildade e pobreza, com aquilo que vos houver cabido na distribuição feita pelo nosso Criador, pois bem sabeis que a sua vontade tem de ser feita no céu e na terra. O que aos olhos do homem parece desigualdade não é senão justiça. E por quê? Porque é necessário que todos façam a sua escalada e subida para o além, subida que se realiza de degrau em degrau, e aquele em que estás é um dos primeiros. Subi vagarosamente, com cuidado, tomando as precauções precisas para o vosso próprio bem. Cada um ao deitar-se deve fazer o seu exame de consciência, confessar a si mesmo a falta de maior gravidade que houver praticado no correr do dia e fazer o propósito para que ela não se reproduza no dia seguinte. Para isso tendes o vosso guia consolador, que sempre está pronto a auxiliar as vossas boas intenções. Orai, chame-o com fervor, pedi a sua presença e a sentireis, ajudando-vos nessa grandiosa tarefa. Arrancai dos vossos corações essas plantas daninhas, dando combate aos maus desejos e maus pensamentos, e em seu lugar cultivai as flores, perfumadas das virtudes. Fazei o vosso dever com a certeza de que, se assim procederdes, podeis contar com a colaboração dos vossos amigos dedicados, que se sentirão atraídos para vos auxiliar nesse trabalho santo. Que Deus vos abençoe e proteja, ao que hoje suplica fervorosamente o vosso amigo do coração. Max. 88. 2 de abril de 1922. Queridos amigos meus, a paz do Senhor esteja convosco. Podem espessos nevoeiros encobrir por momentos, por horas e até por dias inteiros a face do sol, que brilha no firmamento. Podem as condições atmosféricas impedir que a luz do astro-rei brilhe em todo o seu fulgor sobre o planeta que habitais, mas a noite criada por esses obstáculos tem de ser forçosamente passageira, porque é necessário que o sol brilhe. Deus o formou para aquecer a terra, para fazer-o frutificar, se me permitis a expressão, as coisas que medram no espaço, os planetas que nele se movem, para sustentá-los na sua marcha e dirigi-los na sua ação e movimentos contínuos. Vedes, portanto, que a luz do sol há de exercer sua influência, por maiores que sejam os obstáculos que se proponham enfrentá-lo. Da mesma forma, meus prezados irmãos, a luz da verdade há de brilhar um dia sobre o vosso planeta, o que não tardará muito, porque os tempos são chegados. Muitas vezes as condições que vos cercam impedirão o desenvolvimento completo dessa luz, por vezes os obstáculos empanarão o seu brilho, mas a verdade, meus amados, se fará sentir mais cedo ou mais tarde, segundo a evolução do próprio tempo. A ciência, meus amigos, chegará um dia a ter o conhecimento perfeito das leis, o conhecimento perfeito da caridade e do amor infinito de Deus. A ciência para lá caminha e efetivamente já começou a sentir essa luz, muito embora se peje de confessar, mas no seu íntimo vai reconhecendo que o seu caminho é seguir para frente olhando para o alto, para o além. Deus é a fonte única de toda a ciência e todo aquele que deseja instruir-se, todo aquele que tem o anelo de penetrar o belo, o sublime, o grandioso. Todo aquele que deseja ter conhecimento perfeito das coisas santas, estudará, mas estudará com os olhos fitos em Deus, para que a sua luz, iluminando as páginas dos compêndios que perlustra, faça com que a ciência verdadeira brilhe no seu cérebro, para proveito da sua evolução moral. Amados irmãos, nossos votos sinceros para que, aprofundando o estudo do espiritismo científico, possais chegar à realidade de que ele é a verdadeira religião, é a religião que Deus encarregou nosso Senhor Jesus Cristo de pregar, religião da ciência, da caridade e da fraternidade. Estas virtudes têm de ficar acentuadas para que a evolução se faça continuamente. Aquele que vindo ao planeta exerceu a caridade em toda a sua plenitude, ao seu alcance, este terá de voltar novamente, se não juntar à sua bagagem a ciência. Da mesma forma aquele que, findo aqui adquiriu a ciência, pode compreender as belezas do alto, mas não praticou a caridade, este voltará para aprender o que lhe faltou estudar.
Meus amados, como disse, faço votos pelo vosso progresso intelectual, perlustrai com interesse as páginas dos livros, buscando neles o conhecimento de Deus, mas não vos esqueçais de fazê-lo com humildade, não vós considereis sábios, porque só agora que começais a compreender o que é a ciência do além, considerai-vos aprendizes, principiantes desejosos de penetrar nos arcanos do belo e do sublime. Não vos esqueçais da parte que toca aos vossos corações. Sede também humildes e fraternos. Deus é sabedoria, é ciência, mas é também amor e caridade. Sede, pois, amados meus, estudiosos perseverantes no estudo da palavra do Senhor, sempre humildes e caridosos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça convosco, iluminando os vossos espíritos e confortando os vossos corações. Este é o meu desejo. Tiago 89. 13 de abril de 1922, Quinta-feira Santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que a sua doce e serena paz convosco esteja nestes momentos, meus irmãos. Meus amigos, o acontecimento que hoje comemorais e no qual tomam parte não só a vossa assistência visível como muitos dos nossos irmãos invisíveis, cuja presença entre nós é numerosa, traz lições salutares, lições proveitosas ao nosso desenvolvimento espiritual, quer como encanados, quer como desencanados, e, dirigindo-vos, neste momento, a minha humilde palavra não me refiro simplesmente aos meus irmãos encanados, mas o faço também aos meus companheiros do espaço, para que todos, aproveitando os ensinamentos desta hora, possam tirar proveito das lições preciosas deste fato sublime sucedido na vida aparente do nosso amado Mestre. Meus amigos, é certo que a personalidade do nosso Senhor Jesus Cristo tem sido em todos os tempos objeto de acurado estudo, se bem que poucas vezes tenha sido realmente compreendida pelos nossos irmãos. E no entanto, meus prezados amigos, este fato que a história registra e a cristandade hoje comemora é por si só bastante para resumir a missão, o fim que trouxe o nosso Mestre amado a este mundo, a ceia pascal, a última ceia de Jesus entre os homens. Meus amigos, não quero, nem devo me demorar referindo os episódios desta ceia, muito acertadamente interpretado. Eu desejo chamar a vossa atenção para o ato que Jesus praticou, tomando de uma bacia com água e lavando os pés dos seus humildes discípulos. Meus amigos, o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo deu, nessa hora, a lição mais sublime dos seus evangelhos. Ele, o Mestre, o Senhor, baixou-se a lavar os pés dos seus discípulos, e tanto isso foi notável e tornou-se estranho entre eles, que um deles protestou dizendo: "Nunca me lavarás os pés, Senhor." E Jesus lhe respondeu: "Se eu te não lavar os pés, não terás parte comigo." Então esse mesmo apóstolo se submeteu dizendo: "Senhor, lava não só os meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça." E Jesus fez-lhe sentir que bastava lavar os pés, pois que ele estava limpo. Meus irmãos, pensando um momento nestes grandes acontecimentos, nesta prova de humildade dada pelo amado Mestre, consultai os vossos corações, penetrai o fundo das vossas consciências e vede, amados meus, quanto vos achais afastado deste sentimento, da humildade exemplificada pelo nosso Mestre. De fato, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo veio trazer a paz, veio trazer a resignação ao homem, no sofrimento, veio pregar a caridade, veio trazer o amor personificado na sua própria pessoa, mas veio trazer ao par com tudo isto a lição de humildade, a lição de que o homem deve deixar o orgulho, abandonar as glórias efêmeras e vãs, abandonar o seu amor próprio, que tanto prejudique ao seu desenvolvimento, e baixar para lavar os pés dos seus irmãos. Vede, amados meus, que na vida do Mestre foi a humildade o ensino que culminou, pobre e humilde desde o berço, vivendo entre pequenos e humildes e caminhando para o Calvário, na véspera da sua paixão sangrenta. Nesse próprio momento Cristo se abateu,
Curvou-se perante os seus amigos, os seus discípulos e lavou-lhes os pés. Meus amados irmãos, a caridade está integralmente ligada à humildade. Não podeis possuir uma sem exemplificardes a outra. Não podeis ter uma sem que a outra faça parte integrante deste sentimento. Não pode haver caridade sem humildade, porque mesmo aquele que dá muitas vezes o faz por orgulho, por ostentação, de sorte que para que possais ser caridosos em toda a acepção justa da palavra, necessário se faz que esta caridade não se afaste da humildade trazida pelo Pai e exemplificada pelo Filho. Amados irmãos meus, eu anseio neste momento para que este ensino salutar penetre e se conserve indelével em vossos corações. Sede humildes, sede amorosos como aquele amor que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, porque se o possuirdes não tereis dificuldades alguma em pôr em execução este mandamento do Senhor. Despeço-me de vós, ficando entretanto para assistir a vossa sessão, e rogarei que as bênçãos de Deus baixem sobre as vossas cabeças e sobre os vossos humildes irmãos que também, invisivelmente se acham conosco. João, o Evangelista. 90. 13 de abril de 1922, Quinta-feira Santa. Amados irmãos meus, paz convosco. Sinto que me esperais, me desejais e me chamais. Afigura-se-vos que sem a minha contribuição, neste momento, o fim desta reunião não está plenamente preenchido, entretanto não penso como vós. Todavia, não me pouparei em mais uma vez apresentar-me diante dos meus irmãos, pois que pelo amor do Senhor e pela caridade infinita do meu Deus, o espírito maculado pelo estigma maldito da traição acha-se resgatado de tão grave responsabilidade. Amados irmãos meus, dirijo-me a vós, encarnados e desencarnados presentes. Irmãos encarnados, sabeis que o véu da carne, a espessura do corpo material que reveste o vosso espírito apaga da vossa memória as resoluções assentadas no espaço. Muitos projetos sinceros, muitas resoluções acertadas têm fracassado no vosso meio, perde a lembrança dos compromissos que tomou, e muitas vezes relembrado pelo seu guia, não quer ceder a essas injunções de bondade e antes, pelo contrário, entrega-se à cupidez de seus próprios apetites e desejos, falindo as resoluções assentadas na erraticidade. Semelhando a criança, que procura suportar um peso superior às suas forças, foi o que me aconteceu. Tomando um compromisso que longe estava de poder cumprir, insisti na resolução de ir avante e, meus amados irmãos, fali miseravelmente. A minha carne fraca embotou o meu espírito que se deixou dominar por ela. Mas ao despertar, o acordar de minha consciência consta de haver falido, de haver faltado ao cumprimento de seu dever, que nenhum de vós experimente o aguilhão que, nesse momento, me feriam. Vós, meus irmãos do espaço, meditai, pensai muito, refleti bastante antes de fazer a escolha. O grau das provações que tendes de suportar na vida do corpo. Não vos confieis nas vossas próprias forças, elas são muitíssimo fracas. Pedi aos vossos guias bondosos do que vos auxiliem e aconselhem na escolha das vossas provas. Não vos julgueis com capacidade de fazê-lo sós, subordinai-vos aos conselhos dos que mais sabem e podem aquilatar o grau das vossas resistências. Queridos irmãos meus, encarnados e desencarnados, devo dizer-vos que a caridade de Deus é infinita, e se assim não fora, aquele que realmente traiu o Salvador da humanidade terrena não poderia estar gozando da bem-aventurança. Sim, meus amados irmãos, foi a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo amor sem par livrou o meu espírito das agruras do remorso, da perturbação da consciência. Sim, meus irmãos, só por misericórdia, só por amor infinito do nosso Deus é que posso gozar da felicidade que me é concedida. Rogo para todos vós a assistência dos bons guias, rogo que sejais humildes. Foi salientado no começo da vossa sessão que o ponto principal do estudo devia ser a humildade do nosso amado Mestre e Senhor, pois bem sede humildes, amai o nosso Deus, e amai-o sentindo-o.
sem o que jamais ele poderá ser compreendido pelo homem. Sim, meus amados. Senti o Cristo que está dentro das vossas almas e palpita a vossos corações. Sede amorosos como ele, e que o seu amor, santo e puro, possa presidir a todos os vossos atos e a todos os vossos sentimentos. Rogo sobre vós a benção do Senhor, e, meus amigos, para que testemunheis perfeita humildade, perfeita fraternidade, eu vos peço, sem olhardes quem está à vossa direita e à vossa esquerda, estendei as vossas mãos às dos vossos irmãos e, presos em forma de cadeia simbolizando a fraternidade que Jesus pregou e exemplificou, esperemos a benção de Deus que cairá em toda a sua plenitude sobre vós. Peço que assim procedais em concentração, unindo-vos as mãos fraternalmente, vós os encarnados. Que a paz de Jesus seja convosco sempre é o nosso desejo. Judas 91. 14 de abril de 1922, Sexta-feira Santa. Paz convosco, amados irmãos meus. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: aquele que tem ouvidos de ouvir ouça, e o que tem olhos de ver veja. São também do Mestre e Senhor estas outras: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Meus amigos, a cruz do nosso Salvador é o assunto da vossa lição de hoje, é o objetivo da comemoração desta data. Cristo carregou a sua cruz até o cimo do Calvário, vós o sabeis, para exemplificar como sempre o fez no seu viver, pois ele não veio somente para pregar a sua doutrina, mas para exemplificá-la sobretudo. Ele não só veio para pregar a caridade, para pregar a humildade, como também para dar o seu exemplo, como vistes na lição de ontem. Assim sendo, é preciso que cada um carregue a sua cruz, mas bem sentes, o Senhor não podia ter cruz alguma porquanto era justo e santo, todavia para dar exemplo tomou uma cruz material, levou-a sobre os seus ombros até o cimo do Gólgota. Assim sendo, amados irmãos, compreendeis qual a razão das vossas tristezas, dos vossos pesares, dos vossos sofrimentos físicos e morais, porquanto representam para vós a vossa cruz. E no entanto, amados irmãos meus, há modos de carregar esta cruz. Alguns se sentem jungidos ela porque de outra forma não se sujeitariam a suportar o seu peso, todavia eles têm de transportá-la até ao cimo do seu Calvário. Para estes, amigos meus, pouco aproveita ter sobre os ombros o pesado madeiro, mas aquele que livremente toma sua cruz e voluntariamente a recebe como esmolopima, para este é proveitosa a resolução, pois que submete-se, resignado, ao seu peso, que é o cumprimento da lei de justiça. O que representa, porém, para vós esta cruz, meus amigos? Certo estou, muitos dentre vós conhecem bem a sua cruz, mas todavia quer na assistência visível, quer na assistência invisível, muito mais numerosa esta última. Irmãos aqui não sabem o que quer isto dizer, não compreendem o simbolismo da expressão. As vossas cruzes são as vossas dores, são os sofrimentos porque sois obrigados a passar, são as vossas aflições, são as vossas moléstias, muitas vezes as dores que sofreis no vosso corpo físico e outras agruras que suportais no vosso moral, no vosso espírito. Muitas vezes a vossa cruz encontra-se dentro dos vossos próprios lares, outras a encontrais nas pessoas a quem amais que todavia vos perseguem. Esta é a vossa cruz, deveis suportá-la e carregá-la com mansidão e calma porque este é o vosso dever. Outras vezes entre os vossos amigos aquele a quem mais ama o vosso coração é nele que encontrais a vossa cruz, pois é ele que vos contradiz, que vos contraria, que procura criar óbices e dificuldades aos vossos passos e aos vossos propósitos. Ah! Meus amigos, este é a vossa cruz e tendes de carregá-la. Pois bem, amados irmãos meus, o jugo desta cruz é tão pesado que parece o cristão desfalecerá sobre o seu peso, e assim será realmente, se o pobre caminheiro não tiver o auxílio divino, se o Cristo, qual Cirineu, não o ajudar a suportar o seu peso. Ó, meu amigo, não te desanimes porque a carga não é superior às tuas forças.
Nos momentos de angústia, quando sentires que o peso do madeiro é extraordinário, volve o teu pensamento para o alto, pensa no Cristo, no Senhor Jesus, e Ele te amparará, fazendo-te o fardo leve, e assim sendo verás como a dor e todo o sofrimento se transformam em santa alegria, e o teu coração se inundará de suave resignação no transcurso da tua jornada. Outro ponto a respeito da cruz e que não deve ser indiferente ao cristão é o que diz respeito à cruz do seu próximo, ao qual devemos a nossa solidariedade. Voltemos as nossas vistas para os que sofrem e todas as vezes que o nosso próximo se encontre prestes a desfalecer sob o peso de seu madeiro é neste momento que o verdadeiro cristão se faz conhecer, pois que se aproximará do seu irmão e procurará suavizar-lhe um pouco a dureza da sua provação, de modo a que ele possa recobrar alento e novas forças para com a sua cruz às costas, chegar ao termo de sua jornada. Meus amados irmãos, Cristo no cimo do Calvário pendente da cruz não morreu, não podia passar pela morte porque ele era a própria vida. Ele não morreu, não exalou o último suspiro, ele entregou a sua vida nas mãos do Pai, pois que segundo dizia constantemente, ele podia deixar e tomar a vida quando bem queria. Assim sendo deixou seu espírito nas mãos do Pai e para lá se dirigiu na plenitude da sua glória. Meus amados, venerai nosso Senhor Jesus Cristo, jamais do vosso coração se apague a doce lembrança de seu amor. Em todos os transes da vossa vida, no maior das vossas aflições, em todas as vossas agonias terrenas, em todas as vossas lutas espirituais e mesmo nas lutas materiais, que tiverdes de sustentar sobre a terra, lembrai-vos de que tendes no Cristo um amigo poderoso pronto sempre a auxiliar-vos a carregar a vossa cruz. São estes os votos que neste momento faço pela vossa felicidade e rogo ao meu Deus, ao Deus de todos nós, que baixe o seu olhar misericordioso sobre a assistência visível e invisível, abençoando os meus irmãos, permitindo que elevem os seus pensamentos até o seu trono de glória e de amor. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fala-vos. Tiago, servo do Senhor Jesus. 92. 23 de maio de 1922. Congratulo-me convosco ao verificar que a humanidade cristã, se não a outra parte dessa mesma humanidade, procura aproximar-se cada vez mais do conhecimento perfeito da personalidade augusta de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus muito amados irmãos, o assunto que vos prende hoje a atenção, se bem que elucidado por vós mesmos, merece todavia uma pequena ampliação do vosso modesto irmão que, neste momento, vos dirige a palavra. A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças que o homem já se preocupa dela. Graças que o espiritismo cristão descerra a cortina que trazia vendado este mistério. Não foi jamais intenção do próprio Deus ocultar o seu Filho dileto aos olhos do homem, jamais passou pelo pensamento do Altíssimo, Criador de todas as coisas, ocultar sua obra-prima aos olhos da humanidade. Verdade é, no entanto, que a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo permaneceu durante muito tempo como um ponto de interrogação, como um mistério quase insondável à inteligência humana. E sabeis por quê? Pelo simples fato de que a humanidade daquela época não estava em condições de poder apreender perfeitamente o significado da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo. Encarando o Senhor como um homem da vossa humanidade, melhor poderia essa humanidade acercar-se dele e beber os seus ensinamentos, porquanto a palavra então só poderia ser ministrada por um aparelho humano. Hoje, no entanto, quando até os aparelhos científicos podem registrar a voz humana e repeti-la, a criatura está em condições de compreender que o espírito possa transmitir seu pensamento, possa falar, possa dizer o que lhe vai no íntimo, sem que seu organismo seja de constituição material, propriamente dita. Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo com intenção firme, determinada pelo nosso Deus, de encaminhar o homem à perfeição, endireitar os seus caminhos, mostrar-lhe a justiça, cientificar-lhe o que é retidão, verdade,
humildade e caridade. Nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer assim a norma do viver para o homem, a fim de que este mesmo homem, evoluindo, e, por efeito do próprio esforço seu, o espírito possa alcançar o fim para que foi criado. Congratulo-me convosco, meus queridos irmãos, porque estáis no caminho para o qual Jesus vos chama. Graças sejam dadas a Deus que permitiu ao Espiritismo cristão viesse revelar ao mundo a verdade inteira relativa ao seu Filho, relativa ao Verbo divino do Senhor. Resta, no entanto, meus amados irmãos, que depois da vossa aproximação do Cristo, cumprais os seus mandamentos, vós que o aceitais como Mestre e Senhor. É necessário, portanto, meus amados irmãos, que Cristo preencha toda a vossa vida, que Ele encha todo o vosso coração, que Ele ocupe todo o vosso entendimento, porque só assim podereis dele estar próximo, porque só assim executareis a sua vontade, que é a realização completa da vossa felicidade presente e futura. Amados irmãos meus, não deixeis que o vosso pensamento e o vosso coração permaneçam vazios. Nada há que não seja ocupado, ou pelo bem ou pelo mal, e, se nosso Senhor Jesus Cristo ocupa o vosso coração e preside ao vosso entendimento, não terão guarida em vós pensamentos desonestos, pensamentos maus, sentimentos de ódio ou de rancor. Tudo desaparecerá, por isso que, onde mora o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, estes sentimentos não podem encontrar lugar. Sede, pois, meus amados, fervorosos e cautelosos, intransigentes convosco mesmo em tudo que falseie os mandamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sede severos na vigilância exercida contra vós mesmos, porque se cada um exercer esta vigilância, esta disciplina sumária contra si mesmo, certo caminhará para a frente e no fim da jornada terá a satisfação de reconhecer que o Senhor aprovou o seu dia de trabalho. Meus amados, vós não ignorais a situação em que se encontra, neste momento o universo inteiro. Vós sabeis, refiro-me ao crente da doutrina espírita, que tudo obedece à inspiração espiritual. Pois bem, falanges de espíritos poderosíssimos baixam neste momento sobre a terra com o projeto de empanar a luz, buscando encaminhar o homem para a perdição. Falanges de espíritos endurecidos na prática do mal procuram congregar suas forças e chamam para seu meio os incautos que deles não sabem fugir. Não deixeis, amados irmãos, que a cisânia penetre no vosso meio, ao contrário, cada vez mais atentos e vigilantes, uni-vos em um bloco seguro, de sorte que os inimigos não possam encontrar brecha e recuem acobardados por não conseguirem penetrar no vosso meio, nem forçar as vossas portas. Acautelai-vos contra tudo que conduz à inveja, contra todo sentimento de ódio, de vingança, de ambição e de maledicência. Sede fervorosos e caridosos, abandone todas as más paixões e aprimorais dentro de vós mesmos as virtudes que lhes são opostas. Sede generosos, piedosos e caritativos uns para com os outros. Não me refiro à caridade material que mata a fome do corpo, me refiro à caridade que traz conforto ao espírito, que enxuga a lágrima, que lava o coração, que leva ao desiludido a esperança numa salvação segura. Meus irmãos, nestes momentos que convosco estou, congratulo-me conforme já disse, pelo vosso progresso no estudo do Evangelho do Divino Mestre. No entanto, permiti que vos diga com franqueza, se o adiantamento do estudo é proveitoso, a vossa prática ainda não é satisfatória. Desejo, meus amigos, e suplico como irmão, procurar realizar as virtudes que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo vos ensina e, uma vez por todas, sede unidos e fraternos. Lembrai-vos de que sois cristãos e acima de tudo só o amor do Cristo deve perdurar em vossos corações. Deus e nosso Senhor Jesus Cristo sejam os vossos guias e conselheiros, que eles presidam todos os vossos atos, todas as vossas resoluções. Sempre que tiverdes de agir, interrogai a vossa consciência. Cristo aprovará este meu ato. Cristo concordará com este meu pensamento. Se a resposta for verdadeira,
exata, tereis a solução completa de que podeis fazer. Se, no entanto, a vossa consciência vos recusa a resposta e repelha, deveis dizer imediatamente, não, e agir até contra vós mesmos. Terminando, meus prezados irmãos, vos convido a unidos, fazermos uma oração, elevando o nosso pensamento ao Criador de todas as coisas para que Ele, pelo seu poder infinito, faça com que a cordialidade fraterna e a ordem não reinem somente nos vossos lábios e nas vossas palavras, mas no íntimo das vossas almas e em todos os vossos atos. Sede cristãos, vos suplico. Oremos. Tiago 93. 28 de maio de 1922. Resposta em uma consulta feita por um crente espírita. Graça, paz e caridade convosco estejam, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o divino Verbo do Altíssimo. A fé, amados irmãos meus, é sem dúvida alguma a manifestação sincera da crença do Espírito no poder de Deus e no seu amor pelas criaturas e pelas obras que criou. A fé conduz à salvação às almas. Mas, não confundais a fé consciente, esclarecida pela razão, com a crença ingênua e por vezes malsãs dos espíritos que se despojam voluntariamente do bom senso analisador que Deus concedeu ao homem, para abraçarem irrefletidamente ensinamentos sem base, sem raciocínio, sem verdade. As revelações do Senhor vêm se manifestando aos homens, pelos seus mensageiros, clara e precisamente, sem forma romanesca, sem enfeites de imaginação, sem floridos de retórica com aparência de mistérios. Deus é a verdade absoluta. Nele não há sombra de mistificação. Enviando ao mundo em que habitais o seu Verbo divino, a sua palavra de salvação, extraiu de si próprio uma partícula de vida que brilhou na terra, permitiu que essa essência divina tomasse a forma aparente de homem para melhor ser compreendida por vós daqueles tempos, e eis que o Verbo divino se fez homem e habitou entre vós. Corria um véu sobre esse erro implantado por errôneas doutrinas de que o Cristo foi realmente, corporalmente um homem. Caridade para os que o desconhecem. Perdão para os que materializam aquele que jamais teve investidura carnal. Aprendei a conhecer Jesus, amados meus, e amá-lo-eis melhor. Paz convosco. Tiago 94. 28 de maio de 1922. Meus queridos amigos, paz. As verdades que fordes aprendendo pelo conhecimento mais aproximado dos Evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, pregai em tempo e em toda oportunidade. Tende valor de sustentá-las, de discuti-las e comentá-las perante quem quer que seja. A fé verdadeira vos impelirá a expor o que sabeis de real e verdadeiro na doutrina sublime do Espiritismo cristão, que em boa hora abraçastes. Aquele que dissimula sua fé revela uma fraqueza moral, uma pusilanimidade de caráter que entristece os seus protetores invisíveis, cuja alegria é grande quando testemunham a intrepidez com que testificais as vossas crenças, a vossa certeza absoluta naquela que professais. Lembrai-vos, meus caros companheiros, que os homens procuram ser esclarecidos a respeito de espírito da nova revelação, e quanto mais lhes demonstrardes pela pregação da palavra inteligente e sabiamente orientada às verdades da vida no além, segundo a doutrina do Espiritismo cristão, tanto mais vos tornareis aptos a trabalhar na obra santa do Divino Mestre. Sede, pois, valorosos no cumprimento do dever sagrado que a vós mesmos vos impusestes, e, jubilosos, colhereis num futuro breve os frutos da semente que hoje fizerdes. Paz convosco. Bittencourt Sampaio 95. 1º de agosto de 1922. Filhos do meu Senhor, amados irmãos meus, que a paz bendita convosco perdure sempre. Do belo estudo que hoje fizestes, dos Evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, proveitosas lições colhestes, ensinamentos preciosos, apreciações acertadas, considerações bem feitas. Todas estas coisas concorreram para o engrandecimento do vosso espírito,
para vossa ilustração na palavra bendita do Divino Mestre. Permiti, no entanto, amados irmãos meus, que eu venha neste momento dirigir-vos estas palavras em vez do preclaro guia que costuma encerrar as vossas sessões, quando presente o aparelho que lhe é peculiar, visto que, embora de modo apagado, minha modesta figura apareceu perante vós através de uma interpretação justa, mas que muito me pesa. Amados irmãos meus, incidentemente tivestes de vos referir àquele que, nos tempos idos de que trata a vossa lição, representou o papel de algoz mas que, renascido por várias vezes entre os homens, é hoje um dos seus guias para encaminhá-los até o Verbo Divino. Essa figura obscura que apareceu em vossa lição trouxe sem dúvida, amados irmãos, tristezas amargas ao espírito que hoje vos fala, porquanto perdura no coração do homem, na sua imaginação como o próprio, a imagem daquele que praticou na sua vida infames crimes, assassinatos bárbaros, ações hediondas, que mereceram a condenação da justiça do Senhor. Esse homem, amados irmãos meus, que naquela época se chamou Herodes, vós o conheceis através de uma história sangrenta, de crimes, de infâmias, de perjúrios, dos quais um só era suficiente para a condenação eterna, se tal pena existisse, se a misericórdia de Deus não houvesse determinado o perdão, a reparação e a remissão de todos os pecados por mais hediondos que pareçam aos olhos dos homens. No entanto, forçoso é que vos diga, para bem dos vossos espíritos, para conforto das vossas almas que, se as vindas sucessivas do Espírito ao mundo terrestre em que habitais não fossem uma realidade, em que lugar deveria estar hoje esse espírito maldito que tais obras praticou à face da terra, tingindo tantas vezes as suas mãos de sangue? Dizei-me onde deveria estar esse espírito infeliz que tão duramente ofendeu a lei de Deus? Mas, amados irmãos meus, deveis saber e já estáis convencidos de que a evolução do homem na matéria, estabelecida pelo nosso Deus, não pode permitir a condenação eterna do espírito criado para a perfeição, porquanto como há bem pouco ouvistes de lábios humanos, e é uma verdade, tudo é perfectível. Meus filhos, esse espírito que assim transgrediu as leis de seu Deus, calcando-as miseravelmente aos pés, não jaz hoje nas trevas do pecado, não vive em plena luz, pois que a sua consciência goza do privilégio que a misericórdia do Senhor lhe ofereceu, como mais tarde e em tempo próprio, oferecerá a todos vós. Esse espírito, meus amigos, não pelo merecimento próprio, mas pelo dom de nosso Senhor Jesus Cristo, recebeu a misericórdia do Senhor que lhe permitiu, em sucessivas reencarnações, voltasse ao mesmo planeta em que praticou aqueles crimes, para enxugar todas as lágrimas que fez derramar, exercer caridade, amor, carinho a todos a quem a sua fúria insana houvera, outrora perseguido e prejudicado. Meus amigos, quero, por isso, trazer perante vós esse exemplo de caridade do nosso Deus. Dizei muita vez, Deus é amor, Deus é caridade, mas dizei-o não por hábito, mas por uma convicção verdadeira, pois que a misericórdia de Deus é uma realidade de fato. Deus é caridade, Deus é amor, e se assim não fora, como já vos disse, Herodes estaria irremediavelmente perdido para todo sempre. Mas, arrependido de todos os seus crimes, purificado pela misericórdia de Deus e pela misericórdia e amor de nosso Senhor Jesus Cristo, recuperou o lugar que já havia atingido na escala dos espíritos, depois de pouco a pouco ir resgatando, em vidas sucessivas na terra, todos os seus crimes, chegando ao ponto em que, hoje, se encontra, gozando da felicidade que só deve, ó meu Deus, à tua divina bondade. Graças te sejam dadas, Pai amantíssimo, porque ao espírito que tantos crimes praticou na terra fizeste voltar a este mundo para que, resgatando-os, pudesse amar o seu próximo, amando especialmente as criancinhas, aquelas indefesas criancinhas que tão cruelmente trucidou. Meus amados irmãos, sabei que tendes em vossa presença o espírito de Vicente de Paulo, aquele a quem tantas vezes pedis que ore por vós,
e ele traz sempre o seu coração em prece constante ao Deus Amor, ao Deus Caridade, em prol de todos aqueles que caem, que traem a sua vocação, faltando ao compromisso tomado no espaço. Amados irmãos meus, procurai trilhar sempre o caminho das virtudes, procurai ser bons, procurai perdoar sempre, não deixeis que a mancha do ódio envenene os vossos corações, mas se, porventura, cairdes no erro e no pecado, direi mesmo no crime, não penseis que estareis perdidos, procurai imediatamente arrepender-vos do vosso erro, do vosso crime, confessai a Deus e Ele vos proporcionará os meios de resgate. Depende de vós, meus amados, somente de vós, porque, repito, Deus é amor, Deus é caridade. Vicente de Paulo. 96. 2 de agosto de 1922. Lloyd George disse no parlamento inglês que a salvação da humanidade está na unificação das igrejas. Pergunta-se, isto se dará breve? Resposta, a unificação das igrejas expressará, porventura, a unificação da fé? A igreja é a forma visível da religião do homem. Seus ritos, seus dogmas representam as obrigações que contraem os seus membros perante o chefe visível que a dirige. A unificação religiosa não é o mesmo que a unificação das igrejas. São tantas as igrejas essencialmente diversas umas das outras, que não posso crer que cheguem a encontrar uma forma universal que as encaixe num só bloco concêntrico. Haverá sempre uma brecha onde a política penetre. Católicos, protestantes etc. Dentro dos princípios básicos que os regem jamais formarão liga perfeita. Em um dado momento surgirá um antagonismo que indubitavelmente tecerá cisão. A unificação espiritual, o ideal dos altos espíritos, só se dará quando, afastando toda a ideia político-religiosa, o espiritismo tomar posse do coração e do cérebro da humanidade, implantando no primeiro o verdadeiro sentimento de caridade e amor fraterno e no outro, as leis da justiça e da moral que Jesus, o Cristo do Senhor, veio ensinar os homens. Convencei-os. Não precisais de exterioridades, formalismos, que toda essa campanha político-religiosa desenvolve no seio das diversas comunidades. Precisais do Espírito do Senhor que vos dirija, e isso só podereis obter, agindo com sinceridade de coração, sobre a base da mais irrepreensível justiça. Quando chegará esse dia auspicioso em que cada homem seja de fato um cristão, Deus em sua alta sabedoria o sabe. A salvação da humanidade está na observância dos preceitos divinos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Não desanimeis, porém, à frente da falange redentora que estimula os homens no empenho de acordar-lhe os sentimentos nobres, o altruísmo em prol da unificação espírita. Encontra-se luminoso espírito, devotado discípulo do Divino Mestre, Iago, a quem o Senhor tem concedido caudais de graça e sabedoria. A ele compete inspirar todo o movimento ascendente sobre este assunto. Luz e sabedoria ao seu elevado espírito. Paz convosco. Glória a Deus. Tomás de Aquino. 97. 8 de agosto de 1922. Bendito e louvado seja, entre todos vós, o santíssimo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus na terra e em todos os mundos que povoam o universo. Tendes em vossa presença, prezados amigos meus, o espírito de alguém que, há longos anos, viveu na terra, tendo a ela voltado em sucessivas encarnações, a fim de continuar a obra da sua própria evolução. Segundo o bem compreendeis pela exposição da doutrina que professais. Declarar-me perante vós, porquanto é bem possível que o meu nome pareça estranho aos que são pouco versados no estudo das antigas doutrinas da Igreja. Fui, em tempos idos, então, o eremita. Procurando servir ao meu Deus, na medida das minhas forças, entendi que para isso necessário se fazia me abstivesse do mundo. Fugisse do bulício da vida mundana, abandonasse a sociedade, a família e todo lugar onde se encontrassem os homens.
Vivi no deserto longos anos a penitenciar o meu corpo físico por meio de jejuns continuados e também em sacrifícios de penitência de toda a ordem. O meu fim, aos olhos do Senhor, era justo, porque ele lia no íntimo da minha alma e compreendia a minha cega ignorância. Eu pensava que martirizando o corpo, conseguiria a purificação espiritual da minha alma, o que se verifica ainda hoje entre os adeptos de muitas crenças religiosas, que se sujeitam ao jejum material, à penitência, ao gasto das forças físicas, que Deus concede ao homem para o seu progresso, supondo aumentar a sua força mental e espiritual. Erro em que labora grande parte da humanidade. Para que o espírito seja são, robusto e forte, de grande auxílio-lhe ao corpo em idênticas condições. Estive, como acabo de dizer, no deserto, tratando da purificação do meu espírito, e, quando voltei ao espaço, compreendi o erro que cometera, pois, só então me convenci de que para a evolução no meu espírito, necessário se tornava que eu habitasse entre os homens, lutasse nesse meio, estivesse em contato com todas as paixões no intuito de vencê-las, sacrificasse enfim todos os gozos da matéria às delícias espirituais. E, assim sendo, em sucessivas reencarnações, porque tive de passar, graças ao Senhor consegui atingir o alvo para que fui criado, compreendendo perfeitamente o que se faz mister para entrar no caminho do progresso. E como tendes falado no tema sublime da reencarnação, não é demais lembrar-vos a prova exuberante que tivestes, na sessão anterior das reencarnações sucessivas do espírito de Herodes, até achar-se hoje transformado, pela misericórdia do Senhor, em espírito de luz. O espírito seráfico de Vicente de Paulo goza hoje das delícias sublimes concedidas aos justos, por ter vindo sucessivas vezes a este planeta a depurar-se pela prática da moral, pela prática constante das virtudes, pela prática da caridade cristã. Nos dias de hoje, na Terra e nos mundos superiores, quem diz Vicente de Paulo diz caridade, diz amor. Louvado seja o Senhor que tal graça concedeu a esse Espírito e que a concederá a todos os seus filhos que trilharem o caminho percorrido pelo Divino Apóstolo. A escada da perfeição, amados irmãos meus, tem de ser galgada degrau por degrau, pelo Espírito, na trajetória de sua evolução. Quanto maior a dedicação do Espírito na prática dos ensinamentos do Divino Mestre, mais rapidamente fará a ascensão. Aqueles porém que se afastam da força motriz, esses mais lentamente subirão a escada que os levará à perfeição. Entretanto, na Terra, houve que não teve necessidade de subir os degraus da escada das provações, porque perfeito já era desde a eternidade, e por isso mesmo, perfeito viveu entre os homens e perfeito se conservará em união com o Pai. Só o Divino Mestre, já integrado no seio do Criador, só ele viveu e se conservou impoluto para toda a eternidade dos séculos. Cristo, o Senhor, dirigiu os seus apóstolos como, invisivelmente, dirige as suas ovelhas. Não penseis, amados irmãos meus, que apenas na terra habitam os cristãos. Sabei que há cristãos neste planeta, como há em mundos superiores, pois que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo é louvado na terra, como é bendito em todo o universo. Trago-vos as minhas impressões, a minha experiência, para que, recordando os tempos idos, as minhas palavras possam ser proveitosas a todos vós. Quando cairdes em tentação, lembrai-vos do Senhor. João, o evangelista, o discípulo amado, disse: não pequeis, mas, se alguém pecar, recorde-se de que perante o Pai um advogado amoroso, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Permiti a ousadia de fazer minhas estas benditas palavras: filhos, amigos e irmãos, não pequeis, fugi de toda aparência do pecado, procurai ser bons, honestos, justos e santos, se a tanto puderdes chegar neste mundo. Mas se cairdes nas tentações, quando sentirdes que os vossos pés vacilam no caminho da justiça e do dever e rolam imperceptivelmente para o erro, lembrai-vos de que, por grande que seja a iniquidade, maior,
Infinitamente maior é a misericórdia do Divino Mestre, como ficou caracterizado nos múltiplos exemplos de que se acham repletos os evangelhos. Cristo falando à samaritana, Cristo perdoando os pecados daqueles que dele se aproximavam, Cristo curando os enfermos. Lede, meus filhos, as páginas santas e nelas vereis exarada a verdade das palavras que acabo de proferir. Por maior que seja a iniquidade do homem, sempre lhe sobrepujará a misericórdia divina. Louvado seja o Senhor que tanto ama as suas criaturas. Glória ao seu bendito Filho nosso Senhor Jesus Cristo. Maria Santíssima vos ajude, ampare e abençoe. Retiro-me suplicando ao Pai para vós a sua paz e a sua benção. Assim seja. Antão, o Eremita. 98. 13 de agosto de 1922. Comunicação recebida depois da palestra realizada na Federação Espírita Brasileira, por Aura Celeste, sobre o tema Vitórias Morais. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Amados irmãos meus, o esforço do homem para o seu progresso espiritual, a vontade de evoluir para as coisas santas alegra o espírito daquele que observa diariamente esse mesmo progresso, essa mesma evolução. O esforço que cada um de vós faz para trazer o seu contingente à grande obra do progresso universal, agrada aos espíritos elevados, satisfaz aos habitantes do espaço que labutam e, como vós, aspiram à luz, à sabedoria e à paz. Seja Deus louvado, pois que o homem já procura se aproximar do conhecimento das coisas santas em voos de imaginação, em rasgos de boa vontade, cada um já vai se esforçando para esclarecer os outros no caminho do bem, da justiça e da moral. Mas, segundo há pouco pronunciastes, o exemplo é tudo. Sim, meus amigos, o exemplo, a realidade da doutrina que professais é o ponto essencial em questão. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo, baixando à terra, veio ao mundo propagar a doutrina que não era sua, mas do Pai que o enviara. E como fez? Por meio do exemplo. Não penseis jamais que pelo vosso próprio esforço, só por efeito da vossa vontade, conseguireis chegar às culminâncias que vos aguardam. Necessitais de apoio do Mestre, dos seus esclarecimentos e do seu amparo. Tendes necessidade extrema da sua proteção. Buscai a luz, amados meus, onde ela se encontra, buscai a verdade onde tiverdes a certeza de que ela irradia, pois que só com esses elementos acertareis o caminho da perfeição. Certamente, o vosso esforço muito contribuirão para o vosso progresso, e é mesmo indispensável, mas sois ainda como uma criança que procura levantar um peso superior às suas forças. Luta com intrepidez, mas sente que em seus músculos não existe a resistência precisa para alçar o pesado fardo. É o que se dá convosco, necessitais do amparo daquele que é a força, daquele que vos guia e assiste. Tendes necessidade, portanto, amados meus, de não vos afastardes do caminho que o manso Cordeiro traçou. Buscai seguir esse caminho. Acompanhai o Divino Mestre na sua exemplificação, obedecendo aos seus ensinamentos, pedindo suas luzes, implorando o seu auxílio. A prece, meus amados filhinhos, seja o laço que vos une ao Criador, aproximai-vos dele pela oração, o vosso pensamento a todos os momentos esteja concentrado naquele que veio ao mundo para ensinar, suplicai-lhe o seu amparo, a sua proteção, a sua direção. E então, sim, podereis tirar algum proveito dos ensinamentos que, diariamente, recebeis nesta casa. Ninguém confia em si mesmo, ninguém confia nas forças de outrem, porque todos podem falir, todos podem errar, só um é puro, só um é imaculado e santo, o Messias do Senhor, que esteve entre os homens e continua, nas alturas, a presidir a evolução, ao desenvolvimento espiritual do rebanho que lhe foi confiado. Assim sendo, amados irmãos meus, eu louvo sinceramente os esforços que fazeis para concitar uns aos outros a progredir sempre no caminho do bem, a prosseguir sempre contentes na estrada da virtude, não vos esquecendo, entretanto, que sem a força que vem do alto,
Sem o amparo de nosso Senhor Jesus Cristo, sem as luzes dos seus ensinamentos benditos, não podereis realizar o que almejais com tanto afã. Em todos os planos em que a influência do homem se manifesta, em que ele exerce